Você realmente acredita que é preciso dinheiro para começar algo? Não é. O que você precisa é de uma decisão. Parece loucura, não é? Como alguém pode começar um negócio, comprar uma casa ou mudar de vida sem dinheiro? Mas foi exatamente isso que eu fiz. E isso mudou a minha realidade para sempre. A maioria das pessoas pensa que o segredo está no conhecimento, nos contatos, na sorte. Mas o verdadeiro ponto de virada na minha vida foi quando transformei uma simples decisão em um hábito. E quando você entender isso, realmente entender, sua vida nunca mais será a mesma. Você acredita mesmo que precisa de dinheiro para começar? É isso que a maioria das pessoas pensa. Quando eu tiver dinheiro, eu começo. Quando tudo estiver perfeito, eu mudo. Só que isso é uma armadilha. Eu já vi isso milhares de vezes e já vivi isso na pele. A verdade é que o dinheiro, as condições ideais, o momento certo, tudo isso só aparece depois que você toma uma decisão. Uma decisão de verdade, definitiva. Não aquela decisão que você toma hoje e abandona amanhã. Eu estou falando de decisão como um compromisso consigo mesmo, como se não houvesse outra alternativa, além de seguir em frente. A maioria das pessoas não entende o poder disso porque nunca foi ensinada a decidir. Desde pequenos, fomos treinados para esperar, para pedir permissão, para seguir instruções. Na escola, ninguém ensina como tomar decisões. Eles dizem para você escolher uma profissão, mas dentro de uma lista limitada. Dizem para você ser realista, ou seja, pensar pequeno. E quando você cresce, isso vira um padrão. A pessoa passa a vida inteira esperando o momento ideal. Mas o momento ideal nunca chega. E ela fica ali, parada, vendo os anos passarem. Eu lembro exatamente do dia em que tudo mudou para mim. Eu trabalhava no Corpo de Bombeiros de Toronto. Era um emprego estável. E para muita gente, aquilo era suficiente. Mas não para mim. Eu não sabia o que fazer, nem por onde começar. Eu não tinha estudo, não tinha plano, não tinha apoio, mas tinha uma inquietação. Algo me dizia que aquilo não era suficiente. Aí apareceu um homem chamado Raymond Stanford. Ele me entregou um livro, Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Eu li aquilo com tanta sede que parecia que o livro tinha sido escrito para mim. E quando cheguei no capítulo sobre decisão, foi como levar um soco no estômago. Foi ali que eu percebi que estava esperando demais. Esperando o momento perfeito. Esperando entender tudo. Esperando ter certeza. Só que a certeza nunca vem antes da decisão. Ela vem depois. Foi então que eu decidi. Eu larguei o emprego. Sem plano B. Sem saber se ia dar certo. Mas com uma decisão firme. E foi essa decisão que me levou a abrir minha primeira empresa de limpeza. Eu não sabia nada sobre aquilo, mas ganhei mais de 350 mil reais no primeiro ano. Sabe por quê? Porque eu decidi. E quando você decide, começa a haver oportunidades onde antes só via bloqueios. Começa a atrair ideias, pessoas, circunstâncias. É como se o universo dissesse: "Ah, agora sim você está falando sério." Só que aí vem a objeção que quase todo mundo tem. E se não der certo? E se eu fracassar? Mas pensa comigo. Você já está vivendo algo que não te satisfaz. Já está frustrado com o trabalho, com a rotina, com os resultados. E mesmo assim, prefere continuar onde está do que arriscar mudar? Isso é lógico para você? Ou você vai continuar se convencendo de que agora não é o momento, como fez no ano passado, e no outro, e no outro? Um estudo publicado no Journal of Personality and Social Psychology mostrou que pessoas que adiam decisões importantes com frequência relatam níveis mais altos de arrependimento e insatisfação com a vida. A procrastinação decisional rouba energia, corrói a autoestima e te faz viver sempre no modo quase. Quase fui, quase fiz, quase tentei. Talvez você esteja pensando: mas e se eu decidir e der errado? E eu te respondo: e se você decidir e der certo? E se você finalmente encontrar o caminho que estava procurando? Você não precisa ter garantias. Você precisa de coragem. E coragem não é ausência de medo. Coragem é decidir mesmo com medo. Eu vi isso de perto.
numa história que me marcou muito. Eu estava dando uma palestra e uma mulher veio falar comigo no final. Ela disse que queria abrir um negócio há anos, mas não conseguia sair do emprego. Perguntei por quê. Ela respondeu: tenho medo de não conseguir pagar o aluguel, de não dar certo. E eu disse: você já está pagando o preço de não tentar. E é um preço bem alto. Uma semana depois, ela me enviou um e-mail. Ela havia pedido demissão e começado um pequeno negócio de confeitaria em casa. 12 meses depois, já tinha um ateliê e 3 funcionários. E sabe o que ela escreveu para mim? Tudo começou no dia em que tomei a decisão. Você entende? A decisão não vem depois do dinheiro. O dinheiro vem depois da decisão. A segurança, a clareza, os recursos, tudo isso só aparece depois que você se posiciona. As pessoas querem ver a ponte antes de dar o primeiro passo, mas a ponte só surge quando você pisa no desconhecido. Foi assim comigo. Vai ser assim com você também. Você não precisa saber como fazer. Só precisa dizer: é isso que vou fazer. E manter isso firme. E se alguém te chamar de louco, ótimo. Estar louco por um sonho é melhor do que estar são em uma vida que você não suporta mais. Se você continuar esperando o momento certo, vai acabar vivendo uma vida pela metade. A decisão é a porta. E você já está diante dela. Só precisa atravessar. E quando atravessar, tudo vai começar a mudar. Porque o hábito de decidir é o que separa quem vive de verdade de quem apenas existe. Eu fiz essa escolha. Agora é com você. A maioria das pessoas acredita que a vida que tem é resultado das circunstâncias. Pensam que o salário que recebem, o lugar onde moram e o tipo de vida que levam é consequência do que acontece fora. Mas não é assim. Tudo isso é resultado direto da frequência em que estão pensando. Pensar é frequência. Viver limitado é consequência direta de pensar de forma limitada. E isso, para mim, foi uma das maiores descobertas da vida. Durante muito tempo, não conseguia entender como algumas pessoas conquistam tanto, enquanto outras, mesmo se esforçando o tempo todo, parecem estar sempre correndo em círculos. Então percebi. As pessoas que prosperam pensam numa frequência mais alta. Elas estão mentalmente sintonizadas com o que querem, não com o que têm. O que você tem hoje é apenas o reflexo da frequência em que está vibrando. Quer mudar o que tem? Mude a frequência. As pessoas não percebem que estão presas em um ciclo. Acordam todo dia pensando nos mesmos problemas, falando das mesmas contas, das mesmas limitações. E como o pensamento gera sentimento e o sentimento gera ação, elas continuam a viver os mesmos resultados. Isso não é coincidência. É física. Vibração é real. Vibração é uma lei natural. Nada está parado. Tudo vibra. Tudo se move. E a mente também opera em vibração. Quando você está sintonizado na frequência da escassez, só vê escassez. Quando muda isso, começa a perceber oportunidades que sempre estiveram ali, mas que antes você não via. Lembro-me de quando tentava entender por que minha vida mudou tanto depois que comecei meu negócio. Por que eu estava ganhando tanto dinheiro, se não tinha formação nem experiência? A resposta estava ali. Eu havia mudado minha frequência. Parei de me ver como alguém quebrado, perdido, fracassado, e comecei a me enxergar como alguém no controle. Me imaginei como alguém que podia ganhar muito dinheiro. Visualizei isso. Me vi entrando nos lugares como se já fosse rico. E meu comportamento mudou. Minha forma de falar mudou. Minha presença mudou. E o mundo começou a responder de maneira diferente. É como se você estivesse sintonizando um rádio. Você não consegue ouvir uma estação que está em 101,5 FM se está em 88,1. Não importa o quanto deseje. Precisa girar o botão até alcançar a frequência certa. E com a mente é a mesma coisa. Não dá para alcançar um resultado de prosperidade pensando com mentalidade de escassez. Não dá para viver uma vida abundante pensando em dívida o tempo inteiro. O pensamento precisa mudar primeiro. Só depois o resultado muda. A ciência já comprovou isso. O neurocientista Joe Dispenza, por exemplo,
mostrou em seus estudos que o cérebro não distingue uma experiência real de uma vivida intensamente pela imaginação. Ou seja, se você se imagina todos os dias como alguém próspero, feliz e livre, seu cérebro começa a reconfigurar suas conexões como se isso já fosse realidade. E essa reconfiguração impacta diretamente sua percepção, sua disposição e suas escolhas diárias. Você começa a se comportar como alguém que já está vivendo aquilo. E o mundo externo responde a isso. Agora, eu sei o que você pode estar pensando. Mas como eu mudo minha frequência se minha vida está um caos? A resposta é simples, mas exige comprometimento. Você precisa parar de olhar para o que é e começar a olhar para o que quer que seja. Você precisa treinar sua mente para se manter firme no que deseja e não no que teme. Porque tudo aquilo em que você foca, cresce. Se você passa o dia todo falando sobre falta de dinheiro, falta de tempo, falta de apoio, é exatamente isso que continuará atraindo para a sua vida. Houve um momento na minha vida em que tudo parecia dar errado. Eu estava endividado, sem rumo, morando em um quarto pequeno e apertado. Mesmo assim, todos os dias eu me obrigava a visualizar uma vida totalmente diferente. Me imaginava em um escritório bonito, ganhando dinheiro enquanto dormia, viajando, ajudando pessoas. E mesmo sem saber como aquilo aconteceria, agia como se já fosse real. Com o passar do tempo, tudo começou a se encaixar. Eu atraí pessoas, oportunidades e ideias. Minha mente passou a trabalhar a meu favor e não contra mim. Quando você eleva sua frequência, tudo ao seu redor começa a se ajustar. É como se o universo dissesse: "Ah, agora você está pronto." As ideias certas aparecem, as conversas certas acontecem, e aquilo que parecia impossível começa a parecer inevitável. Mas você precisa sair da frequência em que está agora. Porque se continuar pensando no problema, continuará criando mais dele. Faça um teste. Durante 7 dias, se recuse a falar de qualquer problema. Foque apenas em soluções, possibilidades e cenários desejados. Mude seu vocabulário. Em vez de dizer "não posso", diga "como posso". Em vez de "não tenho dinheiro", diga "como posso gerar esse valor". Observe como isso muda sua energia, seu foco e sua disposição. Você começará a vibrar diferente e atrairá resultados distintos. E veja, não é preciso acreditar em mágica para que isso funcione. Trata-se de pura ciência da mente. É comportamento, é repetição, é hábito. E quando o hábito muda, a vida muda. Tudo começa aqui dentro. Porque a frequência em que você escolhe pensar é o sinal que emite para o mundo. E o mundo só devolve aquilo que você emite. A frequência não mente. A frequência revela. A frequência transforma. E quando você aprende a pensar na frequência do que deseja, nada fica fora do seu alcance. Tudo começa a se mover. Tudo começa a responder. E é aí que a mágica começa a acontecer. A maioria das pessoas vive presa a uma lógica que parece inquebrável. Só acreditam no que podem ver, tocar ou medir. Por isso continuam presas à vida que já têm. Elas esperam provas para acreditar, garantias para agir, e por isso vivem reagindo, nunca criando. O problema é que o futuro que você quer nunca dará provas antecipadas. Ele oferece possibilidades. E essas possibilidades só viram realidade quando você as assume como certas, mesmo antes de qualquer evidência. Isso é o que chamo de poder da imagem mental. Percebi isso pela primeira vez ao ler sobre como a mente trabalha com imagens. Tudo o que você deseja está ligado a uma imagem mental. Você não quer apenas ganhar dinheiro. Quer a imagem da liberdade, da casa dos sonhos, da viagem, do carro. Não quer apenas mudar de vida. Quer a sensação daquela versão de você que sorri de verdade ao acordar. E o detalhe mais importante: tudo começa na mente. O mundo que você vê lá fora é apenas um reflexo do que acontece dentro de você. Aprendi a usar isso conscientemente. Comecei a criar em minha mente uma imagem absolutamente clara do que queria viver. E mais que isso, comecei a agir como se aquilo já fosse real. Isso muda tudo.
Muda seu comportamento, sua energia, suas decisões. Quando você age como a pessoa que deseja ser, começa a atrair aquilo que essa pessoa atrairia. É como vestir a roupa do seu futuro antes de chegar lá. E fazendo isso, você aproxima o futuro de si mesmo. Muita gente pensa que isso é ilusão ou fingimento. Mas aprendi com Steve Jobs algo que me marcou profundamente. Só conseguimos conectar os pontos olhando para trás. Ou seja, precisamos seguir em frente confiando que os pontos se conectarão. E essa confiança não nasce de provas. Nasce de uma imagem tão forte, tão viva dentro de você, que passa a comandar sua vida. É como se essa imagem se tornasse seu novo endereço interno, e tudo começa a ser construído ao seu redor. Houve uma época em que visualizava meu futuro todos os dias. Me via em salas elegantes, palestrando, viajando, impactando pessoas pelo mundo. Naquela época, eu mal tinha dinheiro para pagar minhas contas. Mas aquela imagem me dava energia, me dava clareza e, o mais importante, isso me dava um rumo. Eu acordava todos os dias com uma intenção clara. Eu sabia exatamente para onde estava indo. E quando você sabe para onde vai, é impressionante como o caminho começa a se abrir aos seus pés. Existe uma diferença enorme entre quem vive reagindo e quem vive criando. Quem vive reagindo está sempre lidando com o que já passou. Quem vive criando está sempre trabalhando no que ainda vai acontecer. E essa criação começa com uma imagem. Você consegue se imaginar livre? Você consegue se ver vivendo na abundância? Você consegue se imaginar acordando todos os dias com paz, entusiasmo e gratidão? Porque se você consegue imaginar, você consegue construir. O corpo acompanha a mente. As decisões acompanham a visão. A vida externa acompanha a vida interna. Tem um exemplo que ainda me emociona muito. Uma mulher me contou que, depois de uma palestra minha, ela começou a imaginar todos os dias a cena de abrir a porta da sua casa própria, algo que ela nunca teve. Por 2 anos, ela fez isso todos os dias. Ela desenhava mentalmente os cômodos, sentia o cheiro da tinta, o toque da maçaneta, o som da chave girando. Ela disse que chorava várias vezes só de imaginar. Até que um dia, ela me enviou uma foto. Estava sorrindo, segurando as chaves da casa dos seus sonhos. Ela escreveu: "Eu vivi na minha mente até que a realidade me alcançou. Isso não é mágica, é consistência emocional. A mente é como um projetor. O que você coloca dentro é o que você verá projetado do lado de fora. O problema é que a maioria projeta medo, dúvida e insegurança, e depois se surpreende quando a vida responde com escassez e limitação. Quando você muda o filme interno, toda a experiência externa muda. Estudos de neuroimagem já mostraram que a visualização ativa os mesmos circuitos cerebrais que a experiência real. Ou seja, seu cérebro começa a se adaptar a essa nova realidade antes mesmo dela acontecer. E isso muda sua postura, suas emoções e suas escolhas. A visualização consciente reconfigura sua identidade. E identidade é destino. Então, eu te pergunto, qual imagem você tem de si mesmo? Você se vê como alguém que luta só para sobreviver? Ou como alguém que cria a própria realidade? Não importa onde você esteja agora. O que importa é a imagem que você está plantando dentro de si. Você pode escolher enxergar o que falta ou escolher focar no que deseja construir. A escolha é sua. E essa escolha é o começo da transformação. Pare de esperar a vida melhorar para se sentir melhor. Comece a se sentir melhor para que a vida melhore. Comece pela imagem. Carregue ela de emoção. Alimente ela com intenção. E confie. Confie mesmo que o mundo diga que é impossível. Confie mesmo que os resultados atuais mostrem o contrário. Porque quando você acredita na imagem que carrega dentro de si, o mundo lá fora não tem outra escolha senão se alinhar. E aí tudo começa a acontecer. Tudo começa a fluir. Tudo começa a mudar. Porque você mudou por dentro. E o resto só tem como acompanhar. Você já parou para pensar por que passamos anos sentados em salas de aula sem aprender nada sobre como a mente funciona? Como tomar decisões? Como construir confiança? Como lidar com dinheiro? Ou como imaginar um futuro melhor?
Parece que o sistema foi feito para formar bons seguidores, mas não bons líderes. A verdade é que o modelo educacional que conhecemos nos ensina a memorizar fatos, repetir fórmulas e obedecer regras, mas nunca a pensar por conta própria. E isso gera uma geração inteira de adultos que tem medo de decidir, medo de errar, medo de tentar. Pessoas que vivem se perguntando o que devem fazer, mas que no fundo nunca foram treinadas para ouvir sua própria voz. Eu mesmo fui uma dessas pessoas. Eu saí da escola cedo e por muito tempo acreditei que isso me tornava inferior. Me comparava aos outros. Me sentia perdido. Mas o mais irônico é que, quanto mais eu conhecia gente que passou anos na universidade, mais eu via que muitos deles também estavam perdidos. Tinham diploma, sabiam teoria, mas não sabiam o que fazer da própria vida. Tinham sido treinados para passar em provas, não para viver com propósito. E foi aí que entendi. O que faltava não era mais informação. Era compreensão. Era clareza. Era direção interior. A escola nunca me ensinou que eu tinha faculdades mentais superiores. Ninguém falou sobre intuição, imaginação ou vontade. Ninguém me explicou que eu podia escolher o que pensar, que eu podia construir uma imagem mental e seguir ela com disciplina até que virasse realidade. Tudo o que aprendi sobre isso tive que descobrir sozinho. Eu realmente comecei a entender a vida somente depois que saí do sistema. Quando comecei a estudar grandes nomes como Napoleon Hill, Earl Nightingale e Emerson, percebi que havia um outro tipo de sabedoria. Uma sabedoria que a escola simplesmente ignorava. Parece estranho, mas faz muito sentido. Porque se você aprender desde pequeno que pode escolher o que sentir, o que pensar e o que imaginar, você se torna livre. E uma pessoa livre não é fácil de controlar. Ela não aceita qualquer coisa. Não se contenta com pouco. O sistema foi criado para manter você dentro de uma caixa. Uma caixa onde você estuda, se forma, consegue um emprego que não gosta, paga contas por 40 anos e, com sorte, se aposenta com saúde e dinheiro. Isso é uma linha de produção, não um caminho de realização. Agora veja o que acontece quando alguém quebra esse padrão. O mundo estranha, critica, chama de irresponsável, de sonhador. Porque o sistema todo reage como se você fosse uma ameaça. E, de certa forma, você é. Porque está mostrando que existe outro jeito, que não precisa seguir o roteiro, que pode pensar diferente e que pode vencer mesmo sem seguir o caminho tradicional. Eu nunca voltei para a escola, nunca terminei o ensino médio, mas decidi estudar aquilo que realmente importava: a mente, os hábitos, a vibração, a imagem mental, a tomada de decisão. E isso me trouxe mais resultados do que qualquer diploma. Hoje, ensino executivos, atletas, empresários e líderes em todo o mundo. Muitos deles com currículos impecáveis, mas que nunca tinham aprendido a controlar seus próprios pensamentos. Tinham sucesso material, mas eram prisioneiros emocionais. Tinham conquistas, mas não tinham paz. Tinham dinheiro, às vezes mais do que 300 milhões de dólares americanos, o que equivale a mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais brasileiros, mas não tinham direção, porque estavam desconectados da parte mais importante de tudo, eles mesmos. O sistema nos ensinou a buscar segurança, mas segurança é uma ilusão. O único lugar seguro é dentro de você, quando você sabe quem é, o que quer e para onde vai. E isso não se aprende copiando a resposta certa da prova. Aprende-se sentando consigo mesmo e perguntando: o que eu quero de verdade? Por que estou vivendo assim? O que me impede de mudar? É aí que a mágica começa. Porque quando você se permite fazer essas perguntas, as respostas aparecem. Às vezes devagar, às vezes como um raio. Mas vêm e mudam tudo. Quer uma prova de que seguir o roteiro não garante nada? Veja a história de algumas pessoas públicas. Pessoas que fizeram tudo certo, estudaram nas melhores escolas, tiveram carreiras brilhantes, contas bancárias cheias e mesmo assim caíram. E não foi por falta de informação. Foi por falta de autoconhecimento, de direção e de alinhamento interno. Mike Tyson, por exemplo,
Ganhou mais de 300 milhões de dólares americanos durante sua carreira, o equivalente a mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais brasileiros. Mas perdeu tudo, porque ninguém lhe ensinou a construir uma mente próspera. Ele aprendeu a lutar, mas não aprendeu a decidir. Sabia vencer no ringue, mas não sabia liderar a própria vida. E isso lhe custou caro. Por isso eu digo com toda a convicção: se você quer construir uma vida extraordinária, não dependa do sistema. Não espere que o mundo diga o que fazer. Vá além. Estude sua mente. Desenvolva sua intuição. Treine sua imaginação. Use sua vontade como um músculo. E, acima de tudo, decida por você. Porque ninguém fará isso por você. O mundo está cheio de conselhos, fórmulas e regras. Mas só você pode dizer se está vivendo aquilo para o que nasceu. E se a resposta for não, saiba que tudo bem. Porque agora você sabe que existe outro caminho. Um caminho que começa dentro. Um caminho que não precisa de permissão ou aprovação, só de decisão. E quando você decidir, tudo ao seu redor começará a se transformar. Porque você terá mudado. E quando você muda, o mundo inteiro muda com você. Você tem um poder imenso dentro de si. E ele começa a se liberar no exato momento em que você decide, com convicção, mudar sua frequência, sua imagem mental e sua direção na vida. Tudo muda quando você muda por dentro. E isso começa com um hábito. O hábito de escolher, todos os dias, viver em sintonia com aquilo que você realmente deseja, não com o que o mundo diz que é possível. Se isso tocou você de alguma forma, o que vem a seguir é ainda mais profundo. O próximo vídeo que aparecer na sua tela vai te levar a subir mais um degrau nessa jornada. Vai abrir uma nova porta no seu entendimento e te aproximar ainda mais da sua verdadeira essência. Assista agora mesmo, porque essa próxima etapa pode ser o que faltava para você se tornar 1% melhor do que é hoje. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Eu te espero lá.